Estava aqui pensando na relação do homem com Deus. Normalmente o homem, ele quer tudo de Deus, mas nem sempre esse mesmo homem que quer tudo de Deus, ele está disposto a dar tudo para Deus. Isso me lembra muito a história de Abraão. Acredito que Abraão, a história dele, todos nós ouvimos falar ou conhecemos. E é interessante que Abraão, apesar de ser um homem muito rico, tudo que importava na vida de Abraão, enquanto viveu na terra, era deixar uma descendência. Porque a descendência de Abraão estava ligada à promessa de Deus de se transformar em pai de multidão. E eu fico pensando o tempo que Abraão passou na terra dos viventes. 100 anos vivendo, sem ter um herdeiro, mas estava com a promessa. A primeira coisa que a gente tira dessa questão é entender que a promessa não morre. O que morre é a nossa esperança, o que morre é a nossa fé, o que morre é a nossa perseverança, mas a promessa não morre. Então Abraão estava num cenário que, apesar de ter vivido muitos anos na terra, ainda não tinha visto a promessa de Deus se cumprir. Quantos de nós estamos diante de uma promessa e ainda não a temos visto se cumprir? E pra gente, que é humano, que a nossa vida é rápido, a gente fica pensando, nossa, não vai dar tempo mais de desfrutar aquilo que Deus me prometeu. Mas Deus, ele tem o tempo e as horas destinado a ele, que não compete ao homem saber. E agora, Sara e Abraão, mediante a promessa, concretizaram e eles têm um filho. E nasce Isaac. Isaac era muito mais do que um filho. Isaac, no contexto da vida de Abraão, era o cumprimento de uma promessa. Isaac era a certeza da descendência de Abraão se manter na terra. E aí Deus pega Abraão e diz assim, agora vamos lá, Abraão, me dá Isaac. E Abraão, sem questionar, sem falar nada, olha a sabedoria de Abraão. Ele nem disse para Sara. Porque se Abraão tivesse dito para Sara, ele não teria cumprido aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. E o que acontece nesse contexto? Abraão simplesmente ele vai fazer aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. E dentro desse conjunto de coisas, eu fico vendo Abraão tentando imaginar, e a promessa? Cadê? Eu esperei tantos anos para essa promessa se cumprir, agora eu me vejo diante dela se acabar. Talvez uns conflitos humanos, mas ao mesmo tempo dentro dele a esperança de fé naquela promessa concretizada através de Isaac mantinha ele na confiança do Senhor. E Abraão sabia que Deus é fiel e perfeito e que não deve nada a ninguém. E é interessante que nesse cenário, quando Abraão vai sacrificar Isaac, a gente observa que esse movimento de Abraão é muito mais do que simplesmente obedecer. A gente iniciou esse vídeo dizendo que Deus, o homem quer tudo de Deus e nem sempre nós estamos dispostos a dar o nosso tudo. Então a gente entende nesse contexto o quê? Que esse momento de Abraão em oferecer Isaac, em obediência àquilo que Deus tinha pedido, era o tudo de Abraão.
era mais do que uma obediência. Porque na realidade, Abraão já era velho. Ele não estava se importando com riquezas e bens que ele iria deixar. Ele estava se importando com a promessa, com a dependência, com a geração futura, a descendência na realidade. E aí Abraão diz para Deus: tu tá me pedindo meu tudo. E hoje eu ofereço para ti o meu tudo. Porque tudo de Abraão era Isaac. Porque Isaac era a promessa concretizada. Era a promessa realizada. E quando Abraão vai e faz de acordo com o que Deus ordena e diz lá naquele momento: o meu tudo é teu. E naquele momento que ele realmente iria fazer, porque Deus conhece o nosso coração. Se Abraão não tivesse intenção de fazer, talvez o cenário fosse outro, mas Abraão ia fazer aquilo que Deus disse para ele fazer. E de repente Deus intervém de uma forma tão linda. Aí providencia o cordeiro e é feito o holocausto, e os dois voltam para casa para que a promessa se cumprisse de uma descendência na terra. Quantas vezes nós temos nos apegado a coisas tão pequenas? Quantas vezes o nosso tudo é mínimo, o nosso tudo é passageiro, o nosso tudo é efêmero e nós não conseguimos deixar para que algo maior de Deus a gente possa receber. Às vezes o nosso tudo é tão pequeno, é tão material, é tão mínimo. E quando eu olho para Abraão, entregando tudo dele, dizendo assim: tá aqui o meu tudo, porque o meu tudo é Isaac. E nós, quantas vezes Deus tem nos chamado, Deus tem nos pedido, Deus tem nos convocado para algo, mas nós estamos muito ocupados. Nós não conseguimos dar para Deus nem o nosso tempo, nem a nossa devoção, nem a nossa oração, nem a nossa adoração. E nós queremos tudo de Deus, mas nós não queremos dar tudo para Deus. Que nesse momento, nessa reflexão, você pense e reflita. Será que vale a pena você segurar ou você entregar tudo, o seu tudo para Deus? Porque tudo que Deus quer é você, é o teu tudo, é o teu coração, é a tua vida. E a partir dessa entrega, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu, porque Ele é fiel e Ele não deve nada a ninguém. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa abrir mão de coisas passageiras e entender que Deus, Ele é tudo na tua vida. E quando você der tudo para Ele, você vai ver a promessa cumprida. Fica na Shalom do Senhor.